Fala, concurseiros, tudo bem? Seguinte, eu resolvi fazer aqui um raio-x da banca Quadrix, tá? Em relação à disciplina de Direito Constitucional. Na verdade, na parte que ela chama de noções de direito constitucional. É aquele edital padrão. A banca, os editais normalmente, assim como outras bancas, né? Você tem um edital padrão que todo concurso é aquele edital. A banca Quadrix, ela costuma alternar. Tem edital que tem constitucional, tem edital que tem direito administrativo, lá em conhecimentos complementares. Muito raramente vai aparecer em conhecimentos específicos. Se aparecer, normalmente é para, às vezes, advogado, dependendo do cargo até de nível superior, eles até colocam. Mas normalmente constitucional e administrativo aparece dentro da parte de conhecimentos complementares. A banca costuma dividir a prova em três partes, né? Conhecimentos básicos, complementares e conhecimentos específicos. Então a disciplina de Direito Constitucional ela costuma aparecer e ali costuma normalmente consumir ali entre 10 e 15 itens, tá? Quando a prova ela é maior, quando ela cobra ali, quando a prova cobra 30 itens de conhecimentos complementares, muitas vezes nós teremos 15 itens ali de constitucional ou 15 de administrativo. Quando a prova cobra apenas 20, aí ela põe metade para constitucional ou metade para administrativo. E os outros 10 itens ou 15 itens, a outra metade, eles vão distribuir na parte de ética, tá? E ali vem ética, aí dentro eles vão cobrar aquela parte da teoria da ética. Eu vou gravar um vídeo fazendo raio-x dessa outra parte. Mas eles vão colocar ali a parte introdutória, a parte conceitual da ética. Às vezes eles vão incluir o decreto 1171, e aí vão cobrar 5 dele também, 5 conceitual, 5 do decreto. Se não tiver o decreto, são 5 conceituais e 5 eles vão distribuir entre a lei de improbidade, a lei de processo administrativo e a LAI, lei de acesso à informação. Isso vira um mix ali dentro ali que eles acabam colocando, tá? Então assim, pessoal, falando de direito constitucional, que é o que você quer saber aqui, eu peguei aí 7 provas de 2020, mas eu poderia buscar um pouco lá as de 2019. Se eu buscar 2019, altera pouco aqui, o que vai alterar vai ser talvez um pouco mais de questões na parte de classificação da Constituição. Aqui, pessoal, o que nós temos? Nós tivemos dos 7 concursos aqui, alguns são de nível superior e outros de nível médio. A maioria aqui é de nível médio, tá? Mas eu trouxe aqui alguns de superior. Por exemplo, fiscal aqui é nível superior. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui de nível superior. Eu acho que... Não, acho que é só essa aqui também, salvo engano, é nível superior. Acho que é fiscal aqui também. Então, 2 de superior, o restante tudo de nível médio, tá? Então, olha só, mas de nível superior não muda tanto, ok? Pessoal, o edital padrão da banca, ele costuma ser esse aqui, ó. Ela cobra assim, noções de direito constitucional, noções de direito constitucional, aí ela vem, tópico 1, Constituição, conceito, classificações e princípios fundamentais. Aqui é o artigo 1 ao 4 da Constituição. Aí, ela vem e traz direitos e garantias você tem aqui vários subtópicos dentro, né? Você tem desde o artigo 5º até lá o 16º, ela trava ali no 16º, ela não chega a cobrar partidos políticos, que é o 17º, então vai do 5º ao 16º aqui, dentro do que ela chama de direitos e garantias fundamentais. E aí você tem um terceiro tópico, que é a administração pública, que ela cobra apenas, lá no artigo 37, cobra apenas o início, disposições gerais, e a parte dos servidores públicos, tá? Que aqui tem muita coisa do direito administrativo, né? Então, pessoal, de certa forma seriam 3 tópicos, né? 3 unidades aqui, sendo que a primeira ela tem 3 tópicos e a segunda aqui nós temos 5 tópicos, ok? E a terceira tem apenas 2, esse aqui eu poderia considerar também como mais um. Então, eu distribuí esses assuntos aqui nessa planilha e aí eu fui contabilizando aqui quantas vezes os itens, né? Quantos itens de cada assunto desse apareceu aqui na prova, tá? E aí depois eu fiz o total aqui. Na parte de conceito da Constituição, nós não tivemos nenhuma questão nessas provas analisadas. Assim, eu observando ali, o que a gente teve ali foi envolvendo a discussão das classificações da Constituição, das classificações ali, ou indo direto na nossa Constituição, que faz parte ali do assunto também. Então nós tivemos 5 itens aqui no Conselho Regional de Medicina Veterinária, lá no Amazonas, e no CREFON, no Conselho Federal de Fonoaudiologia,
né, que foi um dos primeiros concursos desse ano aí, tá? Então aqui, pessoal, nós tivemos 8 itens de classificação da Constituição. A parte de conceito da Constituição nós não tivemos esse ano nessas provas analisadas, mas nós tivemos no ano passado. Nós tivemos itens, sim, falando do conceito, a discussão envolvendo o conceito da Constituição, Carl Schmitt, Ferdinand Lassalle, aquela coisa toda. O ano passado nós tivemos, mas nesse ano acabou tendo mais aqui classificação. O ano passado também, dessa parte inicial, desse bloco inicial aqui, caiu mais classificação também. Princípios fundamentais, não veio nenhum item esse ano, ó, nessas provas analisadas. O ano passado a gente chegou a ter muito pouco também. Acredito que dos assuntos aqui, pessoal, desses 3 tópicos aqui, o mais cobrado é classificações mesmo. E vez ou outra cobra conceito, também aparece o conceito aqui. E o que menos caiu aí que a gente percebe foi princípios fundamentais. Inclusive esse ano não teve nenhum item, tá? Então desse bloco inicial, só classificação da Constituição que caiu. Foram 8 itens, ok? Aí o segundo bloco, né, aqui é a unidade 1, a unidade 2 aqui, o bloco 2 aqui, que é direitos e garantias, eu resolvi fazer uma subclassificação aqui, que é uma parte introdutória que não está positivado na Constituição, que é aquela parte teórica que a gente discute lá, a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, aquela parte inicial, antes de adentrar no artigo 5º, tá? Essa parte, pessoal, me impressionou, porque nós tivemos muitos itens ali, foram 15 itens, o segundo tópico mais cobrado que aparece ali, e foi até uma certa surpresa, porque eu pensei que o 5º teria até mais, né? O 5º em si, ele seria cobrado muito mais, como foi, mas que não teria tantas questões, tantos itens dessa parte, tá? Principalmente aqui na teoria geral, principalmente aquela parte ali das dimensões dos direitos fundamentais. Eu considerei isso fazendo parte aqui desse tópico TGDF, tá? Então foram 15, tá? Foi muito importante então esse assunto. Pelas provas de 2020, a gente percebe que é o segundo assunto mais importante dessa parte de noções de direito constitucional. O artigo 5º em si, pessoal, o artigo 5º aqui, que eu considerei aqui artigo 5º, só a parte mesmo lá, adentrando o artigo 5º ali, sem essa discussão teórica, muito teórica ali. Então aqui é a parte dos incisos ali mesmo, tá? Só que eu excluí dessa contagem os remédios constitucionais. Então, a parte do artigo 5º sem os remédios, nós tivemos 30 itens cobrados. Foi o único tópico que caiu em todas as provas, tá? Todas as provas nós tivemos, ok? Então, significa que aquele principal, aquele que você tem que estudar primeiro, de repente aí, aquele que você tem que revisar muito mais, fazer muito mais questões, porque não ficou nenhuma prova sem cair esse assunto, tá? Se a gente fosse olhar outras bancas, isso aqui de fato também acontece. A banca CESP também, Sebrasp, vai nessa linha. Aí, pessoal, a parte de remédios constitucionais, nós tivemos aqui na prova do Conselho Regional de Odontologia, tá? E nessas outras acabou que não apareceu, tá? A parte de remédios aqui. Numa dessas provas até ele citou remédios ali, mas foi uma parte mais assim, que tá... Eu considerei essa parte de remédios aqui quando falasse diretamente do remédio e que cobrasse um conhecimento daquela característica daquele remédio constitucional, tá? Quando apenas mencionasse o remédio, mas que você não precisasse saber a diferença entre eles, eu não considerei, não contabilizei aqui, tá? Então, beleza. Foram, então, 4 itens de remédios. Artigo 6º ao 11º aqui, na parte da discussão dos direitos trabalhistas, direitos sociais, de uma maneira geral, né? Não apareceu, porém no ano passado apareceu sim a parte dos direitos trabalhistas e a parte dos direitos sociais. Mais a parte dos direitos trabalhistas aqui, tá? Mas nas provas analisadas aqui em 2020 não tivemos, tá bom? Aqui na sequência nós temos aqui nacionalidade. Nacionalidade, pessoal, já foi um assunto aqui que apareceu em prova 2 vezes, tá? Nacionalidade, a banca cobrou aqui da gente 2 vezes. A nacionalidade fica lá nos artigos 12 a 13 da Constituição. Então aqui nós tivemos, eu coloquei até embaixo, né? Acabei colocando errado aqui.
sem perceber aqui. Deixa eu só apagar aqui. Então, olha só, pessoal, a gente acabou observando o seguinte, que aqui, ó, nacionalidade, que são os artigos 12 aqui e 13, nós tivemos 5 itens aqui na prova do Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª Região, para fiscal, nível superior, e 5 aqui no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas, assistente administrativo, tá? Então, foram 10 itens cobrados aí dessas 7 provas analisadas. É um tópico curto de estudar e é bacana, é um tópico fácil, assim, dá para pegar, você consegue dar uma estudada ali em 2 horinhas, você consegue pegar bem, então vale a pena investir, porque é um tópico que está aqui intermediário, tá? É um tópico que sempre aparece, acaba beirando ali a prova ali, as bancas acabam trazendo. É um tópico curto, vale a pena, tá? Direitos políticos, pessoal. Direitos políticos aqui, a gente já tem do 14 ao 16, tá? Artigo 14 ao 16, logo na sequência da nacionalidade, nós já tivemos aqui uma cobrança em 3 momentos, ó. A gente teve aqui no Conselho Regional de Nutricionistas, 2ª Região, tá? De secretário administrativo, e aqui também fiscal, nível superior, e aqui assistente administrativo. Então o Conselho de Nutricionistas acabou cobrando aqui, tanto no nível médio quanto no superior, certo? Nas outras provas aqui nós não tivemos, ok? Mas perceba, tanto nas provas de nível médio quanto nas provas de nível superior, acabou caindo, tá? No último tópico, aí na última unidade aqui, que é essa aqui de administração pública, tá? Nas disposições gerais e servidores públicos, eu acabei colocando tudo junto, resolvi não separar não, mas aqui normalmente cai falando dos princípios do LIMP, tá? E também dos servidores. Eu não coloquei porque também não é uma unidade muito grande, e é um assunto normalmente que a gente costuma resolver com mais facilidade. Então, nós tivemos 5 itens aqui no Conselho Regional de Farmácia, 5ª Região, e aqui no Crefono também nós tivemos 3, tá? Então, totalizando 8. Perceba que esse miolo aqui, então, são assuntos muito cobrados, né? Então, TGDF aqui e artigo 5º é justamente aqui a parte mais cobrada, mais explorada pela prova, tá? E aí, na sequência, a gente acaba tendo aqui nacionalidades, direitos políticos, aqui também com bastante cobrança. E na sequência, nós temos aqui administração pública, artigo 37, e temos aqui também classificação das constituições, tá bom? Então, pessoal, isso aqui foi uma análise assim, em geral, um bate-papo para a gente perceber, principalmente você que vai fazer uma prova aí da banca Quadrix. Muitas vezes você pega esse edital e vê que está escrito noções de direito constitucional e às vezes você não faz ideia de como a banca vem cobrando, de como ela, a quantidade de vezes que ela cobrou cada tópico desse, qual é a importância de cada um, tá? O que é importante aqui para a banca Quadrix, às vezes pode não ser importante para a banca Sebrasp. Então, por isso que é importante, se o seu concurso é dessa banca, você ficar de olho da maneira como ela está cobrando, né? Então, faz toda a diferença você observar isso aqui, até mesmo para você se organizar e se planejar na sua preparação, tá? Então, ó, perceba que a partir das provas que nós analisamos aqui, a gente percebe que o artigo 5º é o assunto número 1 e o segundo assunto aqui, com certeza, vem TGDF, Teoria Geral de Direitos Fundamentais, principalmente aquela parte das gerações de direitos, dimensões de direito, direitos fundamentais e direitos políticos também, um assunto super importante aqui, tá? Principalmente aquela parte lá das idades, para condições de elegibilidade, a questão dos cargos privativos também, indo lá na nacionalidade, já entrando um pouco aqui também em direitos políticos, as condições de elegibilidade, são partes, assim, são assuntos muito explorados pela banca, tá? Então, pessoal, vale muito a pena você observar essa tabelinha que preparei para vocês aqui na hora de realizar o seu estudo, porque isso vai fazer total diferença aí na sua preparação, tá bom? Conte conosco aí, nós temos materiais aí na nossa página, no nosso site, e estamos preparando materiais aí sempre para vocês. Grande abraço, até mais!